Boa noite, irmão. Boa noite, turma do propósito. Espero que seu dia tenha sido excelente. E se não foi, eu espero que você renove suas forças no Senhor. Lembre-se que você precisa de um relacionamento sólido com Ele. E isso só vem através do alimentar-se da palavra, da oração. E claro, buscar andar nos caminhos dele. Procure mudar a cada dia, que você vai percebendo aí à luz da palavra que você precisa de mudança. Hoje nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 23. E eu quero falar sobre vários princípios que nos dias de hoje, até os dias de hoje, vigoram. Eu já vi muita gente dizendo assim que o que está no Antigo Testamento deve ser desprezado e que a lei hoje pode ser descartada. Não é assim que funciona, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, a salvação é pela graça, mas a lei é boa. A lei, ela serve para que possamos andar em santidade diante do Senhor. A lei e o caráter dela, como nós já falamos aqui em outros vídeos, revela um amor a Deus e um respeito ao meu próximo, uma consideração ao meu próximo. De maneira que quem ama, segundo Jesus Cristo, tem cumprido a lei. Então vamos lá, sem delongas, para Êxodo capítulo 23. Nós vamos ver aqui alguns princípios que são muito importantes e que valem para nós até os dias de hoje. Por exemplo, aqui no capítulo 23, ele fala sobre o testemunho falso e a injúria. Nós não devemos espalhar notícias falsas, nem dar a mão limpa para ser testemunha maldosa. Quantas vezes nós participamos disso sem perceber? Inventamos alguma coisa para prejudicar a pessoa que trabalha conosco, que estuda conosco. A gente acha que a gente só vai vencer muitas vezes se derrubar o outro. Deus não aprova isso. Isso é contra a lei do Senhor, é pecado. Não seguirás a multidão e nem deporás uma demanda inclinando a maioria para o seu direito. Ou seja, imagine que você está num contexto onde a maioria está sendo injusta. Aí você, com medo da maioria, é o que está acontecendo nos dias de hoje, um monte de gente com medo do tal do cancelamento, acaba mudando seus princípios. Deus está dizendo, mantenha os seus princípios. Quem tem princípios firmes na palavra de Deus prevalece, pode ter certeza que você vai ser honrado pelo Senhor. Nem com pobres será parcial na sua demanda. Porque tem gente que acha assim que determinadas pessoas podem ter o direito torcido porque não são nada, não são importantes. Deus está dizendo aqui que aquele que tem o direito, ainda que seja a pessoa mais pobre, mais humilde, você deve defendê-lo. Você não pode torcer o direito. Pode ser um morador de rua, pode ser uma pessoa não identificada, sem identidade, sem teto, sem qualquer tipo de convívio social. Você tem que dar a ela o direito, tem que fazer justiça, não pode torcer, não pode ser parcial na sua demanda. Tem muita gente, por exemplo, que faz isso, né? Vai no extremo sertão, busca pessoas pobres, oferecem o salário que as pessoas nunca sonharam ganhar, não é grande coisa, mas para a realidade dela parece uma maravilha. E são submetidas, por exemplo, a trabalho de escravos, a trabalho escravo. Isso é contra a lei do Senhor. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, você vai levar de volta. Se você vir debaixo de uma carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Olha o princípio da lei, como revela amor, inclusive pelo inimigo. Se você encontrar o seu inimigo em dificuldade, o que está dizendo? Se o seu inimigo perder o jumento, leva de volta. Não dê prejuízo ao seu inimigo. Se você vê que o jumento dele deitou, não aguentou a carga, ajuda a erguê-lo. Você tem um dever moral de fazer pelo outro, que você gostaria que fizesse por você. E é um dever também espiritual que o Senhor requer. Aqui fala sobre juízes, como os juízes de hoje precisavam ouvir essa palavra de Deus. Aqui diz, não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Quantos são prejudicados porque são pobres? A justiça tem um valor para quem tem recursos, tem nome, e a justiça tem outro sentido para quem não tem aí nenhum recurso, não tem nome. Quantos têm sido violados, né, por causa do excesso, do abuso do poder de alguns que estão aí se colocando nem de como juízes, mas como deuses, né, determinando o que deve falar, o que a pessoa deve pensar, ou a liberdade. Mas fica tranquilo que existe um juiz acima de todos, e no seu tempo ele trará justiça, trará o pagamento, dará a colheita aí desses que têm semeado injustiça. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deus diz aqui para não aceitar o suborno, evite a corrupção, porque o suborno cega e perverte as palavras do justo. Meu querido irmão, não aceite nenhuma vantagem para prejudicar o ímpio. Lembre que isso é uma semente e ela vem depois com seus grãos, muitos grãos, e você recebe de volta. Saia da corrupção. Nosso país está destruído por causa da corrupção. Está chegando em um ano da eleição. Não venda o seu voto. Não entre nessa. Não seja corrompido de espécie alguma, de modo algum. Não faça isso. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não aceite suborno. Não oprima o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fosse forasteiro na terra do Egito. Aqui está dizendo, ó, se você encontrar alguém que não é da sua terra, trate bem. Nós estamos vivendo isso. Quantos refugiados estão aí
da Venezuela, Haiti. O que nós devemos fazer? Tratá-los bem, recebê-los bem, ajudá-los na medida do possível. É claro, nada de assistencialismo, porque eu não acredito que esse é o caminho. Eu acredito que a gente precisa até dar assistência, mas eu acredito que nós precisamos também fornecer os meios para que eles trabalhem, para que eles se sustentem, para que eles tenham uma vida digna. Mas tratá-los bem, porque amanhã pode ser conosco. Nosso país pode entrar em crise e a gente precisa fugir para outro lugar, como nós gostaríamos de ser tratados. Aqui é muito interessante a preocupação de Deus com os pobres. Ele diz: 6 anos semearás a tua terra e recolherás seu fruto. Então 6 anos o homem trabalhava para o seu sustento e para a sua riqueza. Porém no 7º, tudo que a terra desse, ele não iria lavrar a terra, ele ia descansar, e tudo que ela produzisse naturalmente não pertencia ao dono daquela lavoura, mas pertenceria aos pobres, pertenceria ao órfão, à viúva, àqueles que não tinham casa e até aos animais. Era o descanso, o ano de descanso da terra. Deus se preocupando com a justiça e também com o próprio descanso do homem, porque o homem precisava desse descanso. É tanto que Deus criou aqui e diz também: 6 dias fará toda a tua obra, e no 7º dia, a cada 6 dias trabalhando, o homem devia descansar para que o boi e o jumento dele também pudessem descansar, para que o filho e a filha pudessem descansar, e também a serva e o forasteiro. Em tudo você tem um dia que andai apercebidos. Ele diz aqui: nem mencioneis os nomes dos outros deuses, nem os nomes dos outros deuses estejam na sua boca. Não crie Deus, não crie ídolos. Existe só um Deus vivo e verdadeiro e digno de louvor. Aqui Deus traz um outro princípio também, que é o princípio da celebração. Estabelece 3 festas aqui nesse capítulo. Ao todo são 7, se eu não me engano, mas são 3 festas estabelecidas aqui. A festa dos pães asmos, que era a festa onde o povo começava ali uma semana comendo pão sem fermento, até chegar a Páscoa. Depois havia a festa da cega, que era a festa dos primeiros frutos, quando o homem então ele iria colher os primeiros frutos. Aqueles frutos eram a primícia que ele iria entregar ao Senhor. Isso tinha um significado muito especial, que era honrar o Senhor em primeiro lugar. Assim, vou dar um exemplo pobre, mas que você vai entender. Imagina uma festa de aniversário, onde você é o escolhido para receber o primeiro pedaço de bolo. É uma honra sobre honra. É uma honra só estar ali, mas quando você recebe o primeiro pedaço de bolo, você está dizendo que você é a pessoa mais especial. Os primeiros frutos consagrados a Deus significava isso, que Deus era o primeiro. Deus pode exigir isso, não é muita vaidade não? Pode. Você sabe por quê? Porque Ele primeiro se deu a nós. A Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, Jesus já decidiu dar a sua vida por nós. É por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, como Jesus é a primícia, Deus também, e Ele nos deu a primícia, é a primícia dos que dormem, Cristo se entregou por nós, Deus pode exigir de nós os primeiros frutos. Vamos lembrar que Abraão foi aprovado porque decidiu dar a ele o seu único filho, aquele a quem ele amava, a primícia. Mas tinha Ismael, mas o filho da promessa com Sara era Isaac, mesmo sendo o único, Abraão decidiu dar. Deus aceitou e Abraão foi chamado de amigo. Quando nós honramos Deus em primeiro lugar, nós experimentamos um relacionamento com Deus muito mais profundo. Nós honramos Deus com os primeiros frutos e todo o resto é abençoado. Pode ter certeza disso. Se você viver isso, você vai experimentar uma intimidade profunda com o Senhor. E depois tinha a festa da colheita, que estabelece aqui. Tinha a festa da cega, os primeiros frutos, e depois a festa da colheita, onde eles iam celebrar toda a colheita, agradecendo ao Senhor, uma grande festa. A gente vê que Deus é um Deus de celebração. A gente não pode se apresentar diante de Deus com tristeza, nós precisamos apresentar diante dele com alegria, celebrando a vida que Ele já nos deu em Jesus Cristo. Todos os dias que nós estivermos na presença do Senhor com alegria, irmãos. É servir ao Senhor com alegria e apresentarmos diante dele com cânticos. Fica bem cantar salmos, louvar o seu nome, bem dizer, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. A gente tem que se apresentar assim diante do Senhor. Eu acho interessante aqui também que Deus diz assim: as primícias do fruto da tua terra trará a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. O que Deus está ensinando aqui? Deus está dizendo: olha, tragam para mim os primeiros frutos e usem a inteligência. Havia um costume pagão de cozinhar o cabritinho no leite da própria mãe. E Deus está dizendo: olha, se você matar o cabritinho enquanto a cabra amamenta, você vai estar matando a continuidade do seu rebanho. Esse é o sentido. Não mate aquilo que pode te dar fruta, aquilo que pode dar leite, pode dar outros filhotes. Deus está dizendo: não seja precipitado. Não come o cabritinho, espere ele crescer, dar filhotes. No tempo certo, faça o abate, mas não use de falta de inteligência na administração dos seus negócios. Eu sou o Senhor da colheita, mas Deus está dizendo: você precisa também cuidar bem do seu rebanho. Não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe, deixa o bichinho crescer. Esse é o sentido, eu acredito. Porque seria uma falta de senso fazer isso e sim empobrecer. Porque ele era um animal que poderia crescer, poderia dar outros frutos e até ser melhor aproveitado na hora do abate para a alimentação. E aí, por fim, o recado do Senhor dizendo o seguinte: eu estou mandando meu anjo diante de ti, para que te guardes pelo caminho
e te leva ao lugar preparado. O que Deus vai dizer é: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligente a ouvires a sua voz, Deus está dizendo, e fizeres tudo o que disser, olha a promessa: eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, e o anjo irá diante de ti. Quanto todos os povos, os amorreus, os heteus, os fereceus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, eu destruirei. Para isso, ouça a voz do anjo do Senhor, lembrando que anjo do Senhor sempre representa Jesus. É Jesus que estava aqui guiando o seu povo, na pessoa que, dessa aparição teofânica, né, que nós chamamos na teologia tipológica, de Jesus Cristo. E aqui está dizendo: não adorarás os deuses dessas nações que eu estou expulsando. O que esses deuses faziam? Levavam os homens a orgias, levavam os homens às drogas daquela época, a viverem anestesiados, só festas, bebedices, não havia o valor do trabalho. E o mais grave, você pode ver, né, a gente está vivendo isso aí nos nossos dias, mas Deus abominava aquelas nações porque eles queimavam os seus filhos aos deuses. Quando o assunto é criança, irmãos, Deus leva muito a sério. Não brinque, hoje nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão lutando para atingir os pequeninos no útero. Pense bem, o que é sinônimo de vida, porque o Criador nasceu do útero de uma mulher. O útero é uma coisa que representa vida, inclusive a vida do nosso Salvador. O diabo tem tentado transformar em um sepulcro, em um lugar onde os pequeninos, os indefesos, os seres mais indefesos de todos, que não podem gritar, não podem expressar, mas com certeza podem sentir dor, estão sendo aí massacrados. E há hoje um movimento até para que as mães não tenham o direito de decidir sobre uma criança que foi julgada ali com algum problema de saúde, né? Alguém que não tem cérebro, por exemplo, ou está com alguma doença gravíssima, estão lutando para que a ciência decida se aquela criança vai até o final, né? Então nós podemos orar muito, porque Deus está vindo com a sua ira, você pode ter certeza. Foi assim que ele veio sobre aquelas nações e virá novamente. Então ele diz: olha, não tenham relação com esses deuses, porque eles são projeções da pior coisa que há dentro do ser humano. Nem farás conforme as obras, antes destruirás totalmente, despedaçarás, não deixa nada que lembre esses deuses. Vocês vão servir o Senhor, vosso Deus, Ele vai abençoar o vosso pão, a vossa água, e vai tirar do meio de vocês a enfermidade. Não vai faltar o básico e vocês vão ter saúde. Aqui diz que Deus enviaria o temor diante deles, confundindo o povo. Ele falou que faria com que o povo voltasse, corresse deles, como se o Senhor mandasse vespas que lançasse esses povos diante deles. E aqui Deus traz um princípio, ele fala assim: olha, eu não vou fazer isso diante de ti, não só ano, para que a terra não se torne desolação e as feras do campo não multipliquem contra ti. O povo de Deus era muito numeroso, mas a terra era muito grande. Então Deus diz que vai fazer aos pouquinhos, para que eles tenham um ambiente seguro para crescer, multiplicar e ir tirando esse povo aos poucos e tomar a terra por herança, porque senão eles iam ficar com um povo pequeno em um território imenso e iriam ficar fragilizados. As feras poderiam atacar e outros exércitos. Porém, os teus limites, desde o Mar Vermelho até os filisteus, desde o deserto, Deus dá toda a delimitação da terra. E ele diz: olha, vocês vão tomar, mas vocês não farão alianças com esses povos. Eu vou destruir eles aos pouquinhos, você vai avançar sobre eles aos pouquinhos, mas mantenha firme. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servir aos seus deuses, isso vos será selado. Nós vamos ver lá na frente que o povo de Deus vai ignorar isso, vai manter ali outros povos, e isso vai ser de fato cilada. Eles irão cair. Meu querido irmão, explicando a lei assim aos pouquinhos, né, você consegue entender que há muitos princípios que têm muito a ver com o Evangelho. A lei não é do passado, a lei vigora até os dias de hoje. Tudo que foi dito aqui, para que você não testemunhe falsamente, ajude o seu inimigo, para que o juiz não perverta o direito, para que você cuide também de descansar, dá descanso à terra, dá descanso aos seus funcionários, dá descanso à sua família. Trabalhe 6 dias duramente, mas tire um dia para a sua família, tire um dia onde você vai buscar o Senhor para a sua família. Isso é o momento perpétuo. Celebra o Senhor, sempre presente ao Senhor com júbilo. Hoje não temos mais festas, porque todo dia é celebração, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E por fim, siga nessa peregrinação, ouvindo a voz do Senhor. Não se prostre diante de outros deuses. Se você ouvir a voz do Senhor, pode ter certeza, o Senhor vai abençoar o seu pão, abençoar a sua água. Nada vai faltar a você enquanto você vive para o reino de Deus. E as enfermidades, você tem certeza que Ele também tirará. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá força. E é nele que nós temos certeza que temos vida e vida em abundância. Deus abençoe sua vida ricamente. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.